Oi, turma, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa aula. Hoje, antes de nós resolvermos a atividade na apostila, eu quis aqui vir para explicar um pouquinho a vocês sobre a aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar um tipo de texto chamado receita. Mas antes de nós falarmos um pouquinho sobre esse tipo de texto, eu quero falar para vocês sobre essa classificação, essa denominação que se chama gênero. O que é gênero textual? Gênero textual nada mais é do que o tipo de texto. Lembra que na nossa sala de aula, no fundo da nossa sala, a tia fez a árvore dos gêneros textuais? Lembram? Então, os gêneros textuais são a tipologia dos textos e nós temos diversos tipos de texto. Vocês conseguem lembrar? Poesia, conto, fábula, receita, não é? Reportagem, não é assim? Esses são exemplos de vários tipos de gêneros textuais que nós já estudamos e que nós ainda vamos continuar estudando para se aprofundar cada vez mais em cada um deles, tá bem? Mas hoje, os textos que tem no nosso material de estudo, eles são receitas, então vamos conversar um pouquinho sobre esse tipo de texto, tá bom? Então vamos lá. Receita. O que é o gênero? Para que serve esse tipo de texto? A receita ela serve para orientar as pessoas na execução do preparo de algum alimento. Pode ser de alimentos líquidos ou alimentos sólidos, não importa. E geralmente as receitas elas são divididas em duas partes. São os ingredientes e o modo de preparo. Às vezes vem o título, que é o nome da receita, o que é que vai ser feito naquele preparo, né? Os ingredientes são os materiais que você vai precisar para fazer aquela receita. E esses ingredientes, eles são medidos por, como é que eu falo? Por medidas, né? Eles são dados por medidas. E essas medidas às vezes são xícaras, às vezes são colheres, as denominações, não é? Eu vou já dar um exemplo para vocês. Mas às vezes você está fazendo uma receita, um exemplo de bolo, aí às vezes tem 2 xícaras de trigo, 2 xícaras de leite. Então, xícara e xícara de leite e xícara de trigo são as medidas que nós utilizamos para fazer aquela receita. Às vezes são medidas mais líquidas, por exemplo, 200 ml de leite, né? Aí a pessoa vai ter que medir a quantidade de leite que está pedindo na receita direitinho. Então, nos ingredientes tem o que você vai usar e as medidas, tá? E no preparo é o passo a passo de como você tem que realizar aquela receita. Ou seja, é a orientação para a execução daquela receita, tá certo assim? Vamos lá, vamos ver aqui. Um exemplo aqui para vocês, ó. Eu trouxe aqui, ó, bolo de fubá. Tá vendo aqui em cima, ó? Aqui são os ingredientes e o modo de preparo. Então, sempre que vocês virem um texto com essa estrutura, isso aqui é uma receita, tá bom? E para que serve? Para ensinar alguém a fazer algum tipo de alimento, tá bom? Essa é a utilidade, a função do gênero textual receita, tá bom? Aqui em cima é o título, o que vai ser preparado, e aqui, como eu já falei, os ingredientes. Nessa receita aqui, a gente tem uma xícara de açúcar, deixa eu ler por aqui que é melhor, 3 gemas, 3 claras batidas em neve, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de fubá, 1 copo de leite e 1 colher de fermento, tá? Então, quais são os ingredientes? Se alguém perguntar para você quais os ingredientes dessa receita, você não vai dizer que os ingredientes são 2 xícaras de açúcar,
uma xícara de óleo, porque xícara, colheres e copo que tem aqui são as medidas, é diferente, tá bem? Medida é a capacidade, é a quantidade do ingrediente que você vai colocar na receita. Ingrediente é apenas os produtos, são apenas os produtos, tá bom? Então, nessa receita aqui, quais são os ingredientes? Aí tem, ó, o açúcar, ovos. Você pode até dizer que é só ovos, porque gema e clara vem do ovo. Então você não vai dizer gema e clara, você vai dizer ovo. Então, açúcar, ovos, óleo, farinha de trigo, fubá, leite e fermento. Entenderam a diferença? Não precisa dizer a quantidade de cada coisa, basta dizer o produto que você vai usar para fazer aquela receita. E depois tem um modo de fazer. Coloque o açúcar e a gema na batedeira e bata até ficar claro. Em seguida, acrescente o óleo e desligue a batedeira. Perceberam como ele é um passo a passo do que você tem que fazer? Você tem que seguir a regra, a sequência direitinho para a receita dar certa, tá bom? Então, mais uma vez, são duas partes nesse texto receita, ingredientes e modo de preparo, e algumas vezes eles perguntam também a titulação, que é o que vai ser feito dessa receita. Nesse caso aqui, a titulação é bolo de fubá. Ingredientes, dentro dessa parte de ingredientes, a gente tem duas informações, os produtos e as medidas, tá bom? É diferente. Medidas, às vezes, eles botam em colheres, em copo, em ml, tá bom? E o modo de preparo são passo a passo do como tem que fazer aquela receita, tá certo assim? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido direitinho, que tenha captado a mensagem da tia. E agora a gente vai fazer a nossa atividade. E eu tenho certeza como vai ser bem mais fácil para você resolver agora a atividade, tá bom? A gente se encontra já já. Tchau, tchau! É isso aí, gente. Agora vamos para a nossa atividade, né? O primeiro texto é esse daí, sopa de cenoura da nossa horta. Ingredientes, 600 gramas de cenoura, 2 cebolas médias, 3 dentes de alho, 1 colher de sopa de óleo de milho, 2 colheres de sopa de requeijão light, sal a gosto. E agora vem o modo de preparo. Refogar a cebola e alho picado com óleo de milho, juntar a cenoura picada e em seguida a água, deixando cozinhar por cerca de 30 minutos em panela tampada. Retirar do fogo e deixar esfriar. Bater no liquidificador e retornar ao fogo juntando o requeijão light. Deixe aquecer e acertar o tempero com sal. Agora vamos para a pergunta. Nesse texto ele vai trazer duas perguntas, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Essa receita serve para... Lembra que quando eu estava explicando para vocês, eu disse para que serve uma receita? Vamos ver as opções que ele nos dá aqui, ó. Letra A. Orientar o preparo de alimentos. B. Indicar quais remédios um paciente deve tomar. C. Informar sobre um acontecimento. Ou a letra D, contar uma história. Para que serve a receita? Isso, orientar o preparo de alimentos. Ele diz, ele orienta, ele ensina como preparar um alimento. Muito bem. Vamos para a questão 2. Continua o mesmo texto, tá? Agora a segunda questão. Quais são as partes em que essa receita está dividida? Lembra que a tia já explicou também isso? Vamos ver. Letra A, início, meio e fim. B, título, ingredientes e modo de preparo. C, título, conteúdo e autor. Ou a letra D, ingredientes, autor e conteúdo. O que é que vocês marcaram? Letra B, o título, os ingredientes e o modo de preparo, né? Isso mesmo. Vamos lá agora para o nosso segundo texto do nosso material. O segundo texto é esse daí, ó, bolo de cenoura. Ingredientes: 3 cenouras grandes, 4 ovos inteiros, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Reparem que aí, na colher, ele colocou entre aspas de sopa. Por que ele fez isso? Porque colher tem 3 tipos de colheres, né? Geralmente que nós utilizamos na cozinha. Tem a colher de chá,
Aliás, a colher de café, que ela é pequenininha, a colher de chá, que é um pouquinho maior. Aliás, ainda tem mais, porque tem a colher de sobremesa, que ela é maiorzinha, e tem a colher de sopa, que é a colher que nós fazemos as nossas refeições, a colher maior. Então, por isso que ele sempre coloca, quando ele coloca uma colher, quando ele coloca essa medida, a receita sempre traz para a gente, entre parênteses, se é uma colher de sopa, se é uma colher de café, se é uma colher de chá, que é para nós sabermos a quantidade direitinho. Porque se ele botar apenas uma colher, e aí, qual tanto? Eu vou usar o quê? Eu vou usar a colher pequenininha do café? Eu vou usar a colher de sobremesa? Eu vou usar a colher de sopa? Eu não vou saber, vou errar a receita. Então, é por isso que eles botam direitinho aí qual tipo de colher que a gente tem que usar, o tamanho, né? Modo de fazer: bata tudo no liquidificador e coloque a massa num tabuleiro untado com manteiga. Leve ao forno quente durante 20 minutos. E aí ele pergunta: quais são os ingredientes usados nessa receita? Quais são os produtos que são utilizados? Ele quer saber apenas os produtos, tá? Não é a quantidade desses produtos, apenas os produtos. Então vamos lá: cenouras, ovos, farinha de trigo, açúcar, óleo e fermento em pó. Se você tiver colocado as medidas, você apaga e coloca apenas os produtos, senão vai estar errado, tá bom? É diferente, a tia já explicou isso lá no vídeo, né? No iniciozinho, ingredientes é uma coisa e medidas são outras. Aí nessa segunda ele pergunta quais são as medidas usadas na receita. E aí, xícara e colher de sopa são as duas medidas que ele utiliza, tá? E durante quanto tempo o bolo fica pronto? O texto ele traz essa informação. Quanto tempo? Em 20 minutos, né? É isso aí, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Eu acredito que foi bem fácil para vocês resolverem, né? Não esqueçam direitinho de fazer as atividades, resolver, registrar e mandar para mim, tá bom? E por hoje é só, turminha. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo da tia.